Vamos avançar e vamos agora para um bastidor exclusivo dos partidos políticos avançando na governança da Petrobras. PSD, do ministro Alexandre Silveira, e PT, do presidente Jean Paul Prats. Fontes da alta direção da companhia com as quais eu conversei confirmaram para mim que estão sendo feitas mudanças no estatuto da empresa, que vão permitir que os comitês de assessoramento do Conselho sejam presididos por indicados do Ministério de Minas e Energia. Hoje, esses comitês são presididos por conselheiros independentes, conselheiros indicados pelos minoritários. É uma herança dos tempos da Lava Jato. Querem mudar isso? Querem, tá aí a matéria no nosso site, espelhada para vocês. Querem agora que sejam presididos pelos indicados pelo ministro. Mais de 10 indicados pelo Ministério podem assumir esses postos chaves nesses comitês, que vão desde investimento, recursos humanos, comitê de saúde, uma série de áreas. Eu tive acesso a uma lista de indicados para esses comitês. Muitos desses indicados são de Minas, do estado de Alexandre Silveira, e vários têm uma qualificação ali, pelo menos duvidosa, para ocupar esses cargos. Nós temos também um outro questionamento, aí do lado de Jean Paul Prats. Os conselheiros eleitos pelos minoritários mandaram um pedido ao Conselho de Administração. Olha, vocês estão vendo aí a arte que a gente preparou. Então, de um lado, as questões envolvendo o ministro de Minas e Energia, mais de 10 indicados para os comitês da companhia e essa mudança no regulamento que eu acabei de explicar para vocês. Do lado de Jean Paul Prats, os conselheiros indicados os conselheiros independentes indicados pelos minoritários mandaram um pedido para o Conselho de Administração para que os gerentes executivos da empresa passem a ser aprovados pelo Conselho e não apenas pela diretoria. Isso vai ser avaliado na reunião do Conselho, esses dois temas, na verdade, tanto os comitês quanto essa questão das gerências executivas, na reunião do Conselho de quarta-feira. Essa movimentação dos conselheiros independentes foi uma reação a algumas indicações polêmicas recentes feitas por partes de personagens suspeitos de envolvimento com corrupção. Nós tivemos aí o caso de um personagem que tinha ligações com o Nestor Severo, que foi diretor da área internacional da Petrobras, lá atrás, foi delator de esquemas de corrupção. Essa pessoa já está nomeada dentro da Petrobras. Tivemos também gente na área de comunicação, na área jurídica, todos com envolvimento naqueles esquemas de corrupção lá de trás, ligadas a pessoas daqueles esquemas lá atrás, que estão nomeados hoje. Então, tanto as indicações feitas pelo Ministério de Minas e Energia quanto a limitação dos poderes da diretoria da Petrobras vão ser discutidos na reunião do Conselho marcada para a próxima quarta-feira. E essas discussões vão colocar em lados opostos esses dois grupos, o de Alexandre Silveira e de Jean Paul Prats, que estão aí em combate pelo comando da Petrobras. Nós procuramos a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia até o momento não retornou. A Petrobras confirmou o pedido dos conselheiros independentes, disse que isso vai ser avaliado na reunião para a mudança aí na questão dos gerentes executivos e diz que não comenta as indicações do Ministério para os comitês de investimentos. Mais detalhes no site da CNN. Voltamos para a análise. Scolese, a gente está trazendo aí uma movimentação dos partidos tentando flexibilizar a governança da Petrobras para ter mais influência lá dentro. Raquel, a gente falando da Petrobras, a gente volta a falar novamente sobre a politização e o loteamento da Petrobras, né? Esse é mais um exemplo. Já foi um tema tão comentado na última eleição presidencial e com certeza vai ser nas próximas. E a gente volta aqui aos temas do Arena de hoje, por exemplo, a Lava Jato, né? Que falou tanto de Petrobras, de corrupção, de casos que chamaram muita atenção da opinião pública, e agora a gente volta a ver a ânsia dos partidos políticos de quererem abocanhar cargos, enfim.
E fica nessa discussão toda, dessa reportagem exclusiva que você trouxe, a questão do jogo ali de poderes entre o ministro, né, Alexandre Silveira, e também o presidente da Petrobras, que é um jogo ali, né? A questão do preço dos combustíveis, de quem vai nomear quem vai ter a diretoria, enfim, da Petrobras, que já foi loteada por muito tempo por vários partidos políticos. Isso remete aos governos anteriores do PT. Então, mais uma vez, os partidos tentando protagonizar aí a questão técnica da Petrobras. Letícia, esta briga entre Alexandre Silveira e Jean Paul Prats dentro da Petrobras, isso é uma coisa que já vem se colocando, né? O Alexandre Silveira queria mais nomes dentro do conselho, conseguiu, queria algumas indicações para a diretoria, Prats barrou, agora Prats acabou aceitando alguns nomes mais polêmicos para áreas de consultoria da empresa, está sendo questionado pelos conselheiros independentes. Por que os dois entraram em rota de colisão? Olha, Raquel, política é sempre bem complicado, né? Em relações assim, entre duas pessoas tão poderosas, o presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, a gente pode esperar novos atritos também, além dessa fase, né? E é uma questão muito delicada, porque isso acaba refletindo, por exemplo, no que você colocou agora, da composição de conselhos da Petrobras. Enfim, e todo mundo vai estar, a classe política vai estar olhando para esse cenário com lupa. Qualquer coisinha mais faísca que tenha pode acabar virando um escândalo novamente, pode acabar tendo influência, de novo, volto a dizer, nos próximos meses, nas próximas eleições e acabar afetando, inclusive, o governo Lula. Então, nunca é bom dois aliados entrando em rota de colisão. Tainá, como que o governo enxerga essa questão da Petrobras? A gente viu mudança na política de preços recente, o governo utilizando a empresa como uma bandeira de que estava acabando com a paridade de importação, ia baixar o preço do combustível. Agora, será que o governo está disposto a lidar com uma imagem de que a Petrobras está voltando a ser loteada politicamente? Me parece que não. Acho que a sua apuração, Raquel, responde muito isso, né? Esse questionamento. Me parece que não é uma preocupação nesse momento dar essa imagem mais técnica ou se distanciar da Petrobras do passado, do loteamento político pelos apadrinhados pelo governo, né? E aí, a despeito disso, desse loteamento pela política, eu acho interessante também a gente mais uma vez ver essa disputa de espaço entre o PT e uma sigla mais ao centro que apoiou a campanha do presidente da República, que, afinal de contas, essa tem sido a grande questão quando a gente trata de novo e, mais uma vez, sem querer ser repetitiva, de articulação política. Quando que o governo ou o questionamento que vem desses partidos quando que o PT dará mais espaço para os partidos que apoiaram e que fizeram o presidente Lula chegar a ser o grande vitorioso dessas eleições. Toda a disputa que a gente ouve falar de espaço no governo é em relação à disputa com o PT, não é a disputa dessas siglas em si, dessas siglas mais ao centro, das que estão sendo esse pilar de sustentação da campanha do presidente e levando essa ideia, ou ao menos tentando dar essa ideia de um governo de coalizão. O que a gente ouve de reclamação sobre o apetite do PT na ocupação desses espaços. Então, respondendo à sua pergunta, não vejo um esforço, e acho que a sua apuração vem muito nesse caminho de demonstrar que não há essa preocupação de mudar a imagem da Petrobras, mas quando a gente olha para a disputa partidária, a gente vê que tem aí um claro exemplo de um problema que é apontado corriqueiramente aqui em Brasília pelos partidos aliados do governo, Raquel. É que no caso da Petrobras, ela tinha sido, de certa forma, blindada
dos partidos políticos pela sua governança. E quando os partidos políticos tentam entrar dentro da empresa, seja ele o PSD ou o próprio PT ou outros, por enquanto a gente está vendo a disputa entre esses dois, eles trazem todos esses indicados muitos interesses econômicos, políticos e, de novo, no caso da Petrobras, são bilhões e bilhões de reais que estão em jogo. Então, a blindagem da empresa, ela fazia e faz todo sentido.